graça, meus queridos alunos e discípulos. Seja muito bem-vindo ao canal Walter JB Oliveira. Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve agora. Vamos ajudar a crescer essa comunidade de ensino, de aprendizado na palavra de Deus, ok? Também clica no sininho para ativar todas as nossas aulas. Quando forem colocadas, você vai ser sinalizado, tá bom? Venha participar desse grupo que a cada dia cresce, abençoando vidas, gerando multiplicação no reino de Deus. Eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série Começando a Vida Cristã, usando a revista da Cristã Evangélica, nesses passos que nós estamos dando como fundamentos da nossa fé. Se você está entrando pela primeira vez no meu canal, assistindo os meus vídeos, volta para a primeira aula, começa aí nos primeiros passos, para que você possa ter um curso bem rico em aprendizado, ok? Você que está conosco já há algumas semanas, estudando conosco, você já fez os exercícios das lições anteriores? Se não, não se sabote, não se engane. Faça os exercícios, traga aplicação para a sua vida de cada aula, para que esse discipulado venha gerar de fato um crescimento, uma edificação na sua vida, ok? Nós já estamos, gente, na 8ª lição, certo? Já estamos na 8ª lição e hoje nós vamos falar sobre o que é igreja. Glória a Deus por esse tema, respondendo a esta pergunta: o que é igreja? Vamos lá para o nosso texto áureo de hoje. O nosso texto áureo de hoje está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 27, que diz assim: para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o nosso versículo de hoje, que nos diz que para apresentar uma igreja gloriosa. Gente, glorioso significa uma igreja cheia de glória, uma igreja cheia de fama, uma igreja famosa, uma igreja honrosa. É isso, é dessa forma que o Senhor espera que nos apresentemos diante dele. Seremos apresentados diante do Pai como uma igreja imaculada, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, gente, uma igreja gloriosa e imaculada. Essa é a igreja de Cristo. Quando falamos a respeito de igreja, é claro que nós não estamos nos referindo a uma construção, a um prédio, um edifício. Não, claro que essa igreja somos nós, sou eu, é você, meu irmão. Quando eu me refiro à igreja, não estou falando de um templo, não estou falando de uma construção, eu estou falando de pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu e você, independentemente da onde você mora, de qual estado, qual cidade ou nação que você mora diferente da minha, mas nós juntos somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por mais que sejamos de denominações diferentes, mas nós falamos na mesma língua, e essa é a língua de Cristo. Vivemos o mesmo propósito, o propósito de Cristo. Somos a igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja tem no seu significado original, no grego, eclesia, que significa assembleia, certo? O povo chamado para fora. O significado no original é eclesia, chamado para fora. Nós somos esse povo, meu irmão, que fomos chamados para fora deste mundo, fora deste sistema governado pelo inimigo, para viver os propósitos de Deus, como um corpo, como uma assembleia dos santos. Então, a primeira coisa que você precisa desconstruir no seu entendimento
no seu coração é a respeito do que é a igreja, certo? Porque muitas pessoas acabam entendendo a igreja como se fosse um lugar, um local, um templo, um prédio. E não, nós estamos entendendo aqui nesta lição que a igreja são as pessoas, eu e você, a obra perfeita de Deus que faz parte da igreja. E nesse primeiro ponto que nós vamos falar sobre o que é a igreja, quais são os sinais verdadeiros de que aquela igreja pertence de fato a Deus, certo? Como nós vamos identificar se certas denominações, melhor dizendo, fazem parte da igreja de Jesus? Nós sabemos que existem várias denominações e eu quero aqui agradecer a Deus pela participação sua nesse curso, né? Indiferentemente da denominação que você participa, da minha que eu participo, nós servimos ao mesmo Deus e estamos caminhando para o céu, meu irmão. Então, o que nós precisamos entender é como caracterizar estas imensas variedades de denominações, quais são os sinais da igreja verdadeira para que nós possamos identificar nessas imensas denominações que existem no Brasil afora. E aí precisamos nos perguntar, e principalmente perguntar às Escrituras, o que ela nos revela a respeito da igreja verdadeira. A igreja verdadeira seria a mais antiga? Seria a que tem mais tempo de existência? Será se isso já responderia tudo? Não, meu irmão. O que nós vamos comprovar em primeiro lugar é que a igreja verdadeira ela está centralizada em Cristo Jesus. Toda igreja que coloca Cristo fora do seu eixo, da sua centralidade, então essa igreja, biblicamente, ela não pertence a Deus, ela não é de Cristo. Por mais que possa ser colocado no centro um homem honesto, íntegro, um ser muito celestial e poderoso, se não tiver Cristo na centralidade, essa igreja perde a sua eficácia e até o seu sentido. Cristo é o centro da igreja, porque ele é o fundamento. Cristo é o centro porque é o cabeça da igreja. Cristo é a centralidade da igreja porque ele é o pastor. Então você vai ver esse tripé de Cristo como fundamento, de Cristo como o cabeça e de Cristo como o pastor. O verdadeiro pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Entendeu? Então qualquer coisa que ocupe esse tripé vai acabar enfraquecendo e tirando a eficácia da igreja, se tornando não mais igreja de Cristo, igreja de Deus, mas a igreja do próprio homem, a igreja da religião A, a igreja da religião B. O que de fato faz uma igreja ser verdadeira, segundo a Bíblia, é a centralidade de Cristo, Cristo como fundamento, cabeça e como pastor. Deu para compreender por aqui? Então vamos passar para o nosso ponto 2, falando sobre as figuras bíblicas da igreja. Você vai ver várias figuras bíblicas da igreja no meio das Escrituras. E cada uma traz cada vez mais a eficácia, clareza ao nosso entendimento de o que é de fato a igreja. Cada figura dessa tem a sua importância para a nossa compreensão e para a nossa identificação com aquilo que somos, a igreja de Jesus Cristo, ok? Então nós vemos aí, no primeiro tópico aí dessa parte, que a igreja é o corpo de Cristo. Você que está chegando recentemente ao corpo de Cristo, você vai ouvir muitos termos que você não está acostumado lá fora. E aí você precisa entender esses termos para ganhar compreensão de quem você é, da identidade que você descobriu que tem
em Deus? Em primeiro lugar, quando nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 27, que diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Cada membro do nosso corpo, meu irmão, tem a sua importância. Observe todos os seus dedos, tanto das mãos como dos pés. Observe cada parte do seu corpo. Tudo foi criado pelo Supremo Criador com um objetivo. E não foi apenas um objetivo estético, de beleza, não, gente. Ele é perfeito, certamente tudo que ele criou com muita beleza, tudo isso também está na criação do homem, mas tudo tem um propósito, um porquê, de acordo com a vontade de Deus. Perca um dedo do seu pé e você vai ter problemas de estabilidade. E vai ter que se adaptar com aquele defeito no seu corpo. Entendeu? Porque tudo tem um propósito. Agora imagine esse corpo aqui, que tudo tem um objetivo, sendo a igreja. Ok? Cada um de nós faz parte desse corpo com uma função. Seja lá um dedo, uma mão, uma perna, seja lá um órgão, né, um coração, um pulmão, tudo tem o seu propósito, assim somos nós. Qual é o teu propósito no corpo de Cristo? Qual é a tua função nesse corpo de Cristo? E não existe, meu irmão, menor ou maior, menos importante e mais importante. Todos nós temos a sua grande importância dentro do corpo de Cristo, ok? Segundo lugar, segunda figura bíblica da igreja é como a noiva de Cristo. O texto de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 9, diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Exatamente isso, meu irmão. Não sei se você já tinha ouvido esta expressão, mas nós somos a noiva do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo Jesus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o santo, o imaculado. E ele agora está prometido em casamento com a noiva. Quem é a noiva? A sua igreja. Vai chegar um tempo que esse noivo, que está prometido em casamento com a noiva, ele vai voltar. Ele vai voltar para encontrar com a sua noiva. E ele não vai encontrar uma noiva, desculpa a expressão, mas uma noiva rabugenta, uma noiva suja, perturbada, desconcertada. Não, ele vai encontrar uma noiva cheia de honra, uma noiva transbordando em santidade, pela presença do Pai, pela presença do Espírito Santo na sua vida. E aí, essa noiva gloriosa vai encontrar-se com o noivo, e ali será o casamento, meu irmão, de Cristo com a sua noiva. Esta é a figura bíblica da igreja também. Em terceiro lugar, a igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz que porque nós somos os cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha só, nós somos as pedras vivas no edifício do Senhor. Cada dia vai sendo gerada novas pedras acrescentadas nesse grande edifício. Algo que começou muito pequeno, há 2000 anos atrás, com algumas pedrinhas formando ali as primeiras pedras desse edifício. Hoje é um edifício enorme e que a cada dia vai crescendo e se fortalecendo mais e mais. Você é uma pedra viva no edifício de Deus, meu irmão.
Receba essa palavra aí no seu coração. Tenha essa convicção de saber a quem você pertence, qual identidade você tem no Senhor, como uma pedra viva em seu edifício, ok? Quarto lugar, nós somos o rebanho de Deus, gente. Atos capítulo de número 20, versículo de número 28 diz assim: Cuidai, pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então você vê que Jesus Cristo adquiriu a igreja com o seu próprio sangue e constituiu os bispos para serem os apacentadores do rebanho. Esse rebanho é dos próprios pastores? Não. Esse rebanho é de Deus, esse rebanho é de Cristo. Ele é o nosso sumo pastor, meu irmão. Glória a Deus por isso. Quinto lugar, nós somos parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meu irmão, a Bíblia fala, lá em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos em Cristo, nós estamos nos identificando com a sua vida e com a sua obra redentora, aonde ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. A partir desse momento, nós nos tornamos participantes da família de Deus. Ele agora nos adotou como seus filhos. Não porque tínhamos algum direito nisso, porque Deus tinha a obrigação de fazer isso conosco. Mas ele fez isso por amor. Ele nos amou de tal maneira e agora nos deu a oportunidade de, crendo em Cristo, fazermos parte da família de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que como família de Deus, nós nos tratamos como irmãos. Somos todos irmãos, independentemente das nossas diversas funções na sociedade, da classe social que participamos na sociedade. Diante de Deus, todos aqueles que creem em Cristo, somos irmãos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Aleluia. E em sexto lugar, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, esse texto é muito glorioso. Nos dá uma certeza, uma convicção da presença de Deus, não simplesmente sobre nós, mas a presença de Deus dentro das nossas vidas. Ele não habita em um templo feito por mãos de homens. Nós ficamos admirados com os templos que podemos construir. Construímos templos belíssimos. E nada contra isso, mas entenda que muito mais valoroso, muito mais bonito, muito mais glorioso não é aquele templo feito pelas mãos dos homens, porque o templo que é feito pelas mãos dos homens é para próprio benefício dos homens. É ali onde nos reunimos, é ali onde temos uma condição de som, de iluminação, de conforto, para que nós possamos estar congregados. Mas tudo aquilo a gente faz para a glória de Deus, em benefício nosso, ok? Mas quando olhamos para a nossa vida, para esta carne aqui, nós estamos vendo o santuário de Deus. O templo de Deus não é aquele que os homens construíram. Somos nós, que Ele mesmo construiu.
Nós somos a igreja, nós somos o seu templo, meu irmão. Templo e morada do seu Espírito. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é santuário do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo, meu irmão, a todos os momentos. Ok? Então, você pode observar todas essas figuras aí que foram usadas nesta lição. Tudo isso representando quem você é no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, na família, no edifício de Deus. Todas essas figuras que eu citei aí dizem a respeito disso, ok? Para entendermos a priori do que é igreja, tá certo? Vamos lá para o nosso momento de revisão? Hoje você aprendeu, em primeiro lugar, a igreja de Jesus é chamada na Bíblia de corpo de Cristo, noiva de Cristo, edifício de Deus, rebanho de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo. Como um corpo, a igreja tem cabeça, que é quem? É Cristo Jesus. Olhe para mim aqui, preste atenção nesse tópico. Nós somos o corpo, ok? Como eu disse, dividido em nossas funções bem específicas, criadas pelo Criador Supremo, para cada um em seu propósito, mas existe o cabeça. O cabeça é Cristo, certo? Aquele que manda toda a direção para o corpo. Aquele que dá sentido a todos os nossos movimentos. A tudo o que tem no corpo. O cabeça. O cabeça é Cristo, tá certo? Por que nós precisamos fazer distinção sobre isso? Porque tem muito pé que quer ser mão. Tem muita mão que quer ser perna. E tem muita perna que quer ser o cabeça da igreja. E não funciona isso, gente. Entenda o seu propósito dentro do reino de Deus, dentro do corpo, ok? E viva ele com muita gratidão, com muita intensidade, com muito entusiasmo pela oportunidade que Deus te deu para fazer parte desse corpo glorioso que pertence a Deus, a Cristo, e que Ele é o cabeça. A Ele é o governo, a direção, ok? Somente Cristo Jesus. Voltando lá para o que você aprendeu hoje, como igreja, você é a noiva de Jesus, é o membro do corpo de Cristo, é um tijolo nesse edifício, é um membro desta família maravilhosa que vai habitar nas mansões celestiais, e você é a habitação do Espírito Santo. Meu irmão, eu não sei se você conseguiu compreender a importância daquilo que você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Se você se identifica com esta verdade, mas que você possa entender esse texto, meu irmão, e se alegrar por fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Jesus, tá bem? Espero que você faça os exercícios desta lição que foi enviada no grupo de estudo no WhatsApp e venha dar continuidade a esse estudo com bastante entusiasmo, com bastante alegria, e nós vamos crescer muito aqui nesses fundamentos da fé para a glória de Deus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.